Bom dia, graça e paz a todos. Eu quero fazer uma pequena meditação com todos vocês, baseado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, do verso 11 ao verso 14. Diz assim o texto: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta palavra está no contexto da inauguração do templo que Salomão acabara de construir. Demorou anos e anos para que ele construísse o templo. Depois de ele ter inaugurado, Deus lhe aparece e diz estas palavras maravilhosas. Quero, em primeiro lugar, lhe dizer que o templo, chamado Casa de Oração, é projeto de Deus. Foi Deus quem projetou lá no passado com Moisés, dando-lhe a planta do tabernáculo com as suas dimensões, e Deus ainda exige que Moisés faça de acordo com o seu modelo. Era um templo móvel, porque o povo estava numa caminhada. Mas agora o povo está estabelecido. Davi, o segundo rei de Israel, desejou muito construir um templo, uma casa para Deus. Mas por causa de suas muitas guerras, Deus disse: não, o seu filho construirá. E Salomão acabara de construir, após fazer sua oração de inauguração. À noite Deus aparece para Salomão e lhe diz: apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua voz, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Esta expressão quer dizer que Deus aceitou aquela casa que Salomão havia feito. Deus aceitou aquele lugar para que pudesse o povo orar, apresentar suas orações, seus sacrifícios, suas ofertas. Deus aceitou. Mas Deus agora vai falar para Salomão, para que ele diga ao povo, e estas palavras que foram escritas também nos servem. Serviu para o povo da época, mas para todo o povo de Deus em todo lugar e em todo o tempo. E tais foram as palavras de Deus para Salomão e para o seu povo. Está no verso 13. Se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus, de modo que não venha chuva, é a primeira coisa que Deus está dizendo. Segunda coisa, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Vamos pensar aqui um pouquinho, meus queridos, para que a gente possa ter a melhor compreensão do texto sagrado. Deus não tem nenhum prazer em disciplinar o seu povo. Assim como nenhum pai tem o prazer de disciplinar o seu filho que anda errado, ele não tem prazer. Mas a disciplina é necessária. A vara da disciplina é necessária quando erramos, quando falhamos. E muitas vezes nem percebemos o quanto estamos falhando, então vem a disciplina. E a disciplina para o povo de Deus era séria. Fechar os céus para que não venham chuvas. Para uma época que sobrevivia da agricultura, isso era fome na certa. Para os nossos dias é um desemprego, é a falta de dinheiro para que possa se pagar os boletos, as contas, água, luz, aluguel e etc. Bom, a segunda disciplina de Deus era: se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, mesmo que tenha chovido e as plantações tenham brotado, frutificado, mas aí vinham os gafanhotos e devoravam tudo. Para o nosso contexto,
É quando uma pessoa tem o seu salário, está trabalhando, tem até um bom salário, mas adoece ele ou seus parentes e ele tem que gastar muito com os médicos e com medicamentos. Ou quando ele acaba de receber o seu salário e vem um assaltante e lhe rouba tudo. Ou outra coisa qualquer que ele tenha um grande prejuízo. Os gafanhotos, os devoradores. Ou ainda, disse Deus, se eu enviar a peste entre o meu povo. As pestes, elas sempre fizeram-se normais entre a humanidade pecaminosa. As pandemias, as epidemias, as enfermidades que assolam a humanidade. Meus queridos, essas 3 maneiras de Deus disciplinar o povo não é porque Ele queira fazer isso. É porque o povo necessita disso. Mas percebam agora o que disse Deus no verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus aqui exige do seu povo, não do povo de fora, mas do seu povo, do povo que se chama pelo seu nome. Daquele povo que crê em Deus, daquele povo que diz que Deus é o seu Deus e que Ele é filho de Deus. Desse povo que vai ao templo para orar, para adorar, para ofertar, é esse povo. Deus está cobrando do seu povo. É desse povo que se chama pelo seu nome. Algumas coisas Deus cobra. Ele disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. É a primeira cobrança de Deus para o povo. A expressão humilhar é reconhecer a sua nulidade, reconhecer o seu pecado e reconhecer que Deus é justo, santo, soberano e Senhor. E quando nos voltamos para Ele humildemente e quando reconhecemos o nosso pecado, é a coisa que temos que fazer. A segunda cobrança de Deus é que o seu povo ore. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Meus queridos, não adianta reclamar, não adianta blasfemar do governo ou de quem quer que seja. O que a igreja, o povo de Deus precisa fazer, em primeiro lugar, é se humilhar e, em segundo lugar, orar. As nossas reuniões de oração deveriam ser muito mais lotadas do que as reuniões de festas. As salas de oração deveriam estar superlotadas muito mais do que as festas de aniversários, do que as festas de casamento, do que os cultos de gratidão onde tem comida e bebida. Mas, infelizmente, estamos vendo o contrário. Há poucas lágrimas nos nossos olhos. Gastamos muito pouco tempo com momentos de oração, gastamos muito mais com televisão, assistindo coisas efêmeras e vis e que não aproveitam para nada. Mas as reuniões de oração, os momentos de oração têm sido escassos e Deus está cobrando de seu povo. Meu povo precisa se humilhar, em segundo lugar, orar. Quanto tempo você gasta de oração por dia? Quanto tempo você gasta na internet por dia? Quanto tempo você gasta na televisão por dia? Quanto tempo você gasta falando coisas inúteis por dia? Quanto tempo nós gastamos em oração por dia? Deus cobra que seu povo ore. Em terceiro lugar, Deus cobra não apenas que seu povo se humilhe e ore, mas me buscar. Essa expressão humilhar, orar, é me buscar. É ir atrás de Deus, é onde Deus está, é correr onde Ele está. Buscar a Deus, queridos, é desejá-lo. É procurar fazer o que Ele quer que você e eu façamos. Nós precisamos buscar a Deus. Gosto de uma expressão do profeta Jeremias, quando ele diz, quando meu povo se encontrar angustiado, cedo me buscarão. Mas hoje, nem com muitas angústias, nem todos estão buscando a Deus. Precisamos buscá-lo. Precisamos ir onde Ele está. E onde Deus está? Bom, Deus está em todo lugar. Deus está em toda parte, Ele é onipresente. Somos nós que temos que achá-lo. Mas não somente humilhar, orar e me buscar. Precisamos nos converter de nossos maus caminhos.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, é o que Deus está cobrando de seu povo. Meus queridos irmãos, converter-se de seus maus caminhos é mudar os caminhos maus, é ir para outro caminho. Se nós estávamos no caminho errado, vamos para o caminho certo. Conversão é dar 90 graus, é mudar de direção, é mudar de pensamento, é mudar de atitude, é uma completa transformação nos nossos maus caminhos. E aí vem a promessa de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, disse Deus, eu ouvirei dos céus. Como é maravilhoso você poder orar e Deus lhe atender. Mas aqui, Deus está prometendo que Ele ouvirá. Deus promete que vai ouvir dos altos céus a sua e a minha oração. Se nós que chamamos pelo nome de Deus, nos humilharmos, orar, buscá-lo e nos convertermos, Ele ouvirá dos céus. Mais do que isso, Ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Queridos, todas as desgraças que há no mundo têm como causa o pecado humano, pecado de nossos primeiros pais, mas os pecados que se acentuam cada dia. Deus está vendo tudo e todas as coisas. Deus conhece nossos pensamentos, palavras, ações, omissões. Ele nos conhece. Precisamos nos voltar para Ele. Bom, Deus está prometendo: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E aí vem a promessa maravilhosa: sararei a sua terra. Portanto, Deus enviará chuva, mandará para bem longe os gafanhotos e mandará para bem longe as pestes, as enfermidades. Eu e você precisamos de Deus. Que o Senhor te abençoe. Que esta reflexão sirva para a sua edificação espiritual. É o meu desejo. Que Deus te abençoe neste dia e que a graça do Senhor te acompanhe. No bom nome de Jesus. Amém.